Indo para outro tema ali da água pro vinho, a gente quando vê atores, né, na televisão, no cinema, acha que aquela vida é muito glamurosa. E não é tão glamurosa assim, né, muitas vezes. E vocês têm uma autobiografia de uma atriz americana, né, que é a Jeanette McCarthy, que é a Sam, uma série que fez muito sucesso no Brasil, que é o iCarly, né? Falando como foi a vida dela na adolescência, no começo da vida adulta. Sim. E também como que ela passou com a mãe dela, né? Que é o livro Eu Estou Feliz Porque Minha Mãe Morreu. Falando em mães, né? Falando em parentalidade, aí. Eu até comentei com as pessoas têm que saber que eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe. Então, porque pelos livros que eu seleciono... Parece que eu odeio a minha mãe. Deixa eu selecionar esse livro aqui, tá disponível. Nossa, falou sobre parentalidade. Deixa eu ver. Não, tem muitos livros lá na Universo ultimamente que é só sobre mães terríveis, gente. Calma. A minha mãe leu Eu Estou Feliz Que Minha Mãe Morreu e ela amou, viu? Então, esse livro foi um projeto da Janet, porque ela saiu ela fez iCarly, depois ela fez Sam e Cat. Quando acabou todo esse processo, ela nunca mais atuou, né? Só que ela tinha um podcast muito interessante que se chamava Empty Inside, em que ela falava sobre várias coisas, várias situações da vida dela. Sua mãe dela já tinha morrido, né, quando esse podcast começou. E lá ela falava sobre várias coisas que aconteceram quando ela era jovem. Então, ela chamava alguns convidados que tiveram algumas experiências de vida parecidas com a dela. E ela falava sobre as questões que ela tinha, as questões com a mãe, como era ser uma criança na indústria, sobre as questões de bulimia, porque ela já teve bulimia, teve anorexia, ela já teve muitos distúrbios, né? E eu conheci esse trabalho dela fora da série por conta desses podcasts dela, que eram bem legais, eram meio que de nicho, assim, poucas pessoas ouviam na época, mas em que ela já falava várias das coisas que ela falava nesse livro, né? E aí, quando ela anunciou que ia lançar esse livro, que ela sobre todas essas coisas, eu fiquei obcecada, e aí eu fui e contratei. Inclusive, a Universo foi a primeira editora no mundo a comprar esse livro, depois dos Estados Unidos. Na época que a gente comprou, não era best-seller ainda, que não tinha sido lançado, né? Então, a gente não sabia, na verdade, a gente nem sabia que ia ser um livro um livro que ia ser tão impactante, assim, realmente. A gente leu só alguns capítulos, gostamos, compramos, e aí, do nada, era best-seller do New York Times. Olha por 80 só. semanas, né? Nossa tendência. Pois é. Mas esse livro, ele é muito, muito interessante, fala da história dela desde que ela tinha 6 anos. Então, ela mesma contando, e ela lembra de muitas coisas da vida dela, assim. A mãe dela era mormon, se eu não me engano. E ela cresceu, então, na igreja, né? Então, a mãe dela, ela era meio doida, desde que ela era criança. A mãe dela teve câncer, e a mãe dela se curou. E aí ela fazia todo mundo assistir fitas de quando ela ainda tava com câncer e chorar. Então, ela meio que desde criança era muito manipulada emocionalmente pela mãe dela, assim. Era doido. E a mãe dela tinha um sonho de ser atriz, mas ela não conseguiu. Então, ela começou, quando a Janet tinha 6 anos, a falar: filha, se você atuasse, sabe? Nossa, projetou totalmente o sonho dela na criança. Sim, e ela não deixava, por exemplo, deixava a Janet cortar o cabelo, porque ela falava: ai, você com esse cabelo grande, você parece uma boneca, uma princesa, não vai te querer. Jesus. É a famosa mãe de Miss, né? Sim, era exatamente igual a mãe de Miss. Nossa. E aí, então, ela meio que não podia escolher o que ela ia vestir, como é que ia ser o cabelo dela, ela não tinha nenhuma individualidade, ela fazia o que ela queria pra conseguir chegar no estrelato, né? E, querendo ou não, meio que, assim, deu certo, ela chegou no estrelato, mas a custo de assim. No livro, tem uma parte que, quando ela era criança, ela tem aula de atuação, porque quando ela conseguiu um agente, o agente falou: beleza, mas ela precisa fazer aula de atuação com essa pessoa que ela é preparadora de Child Stars. Aí ela foi, e aí a mulher ensinando ela a como chorar em cena. Ela ficou muito famosa quando ela era criança porque ela conseguia chorar em cena com muita facilidade. Ela vivia sendo contratada para fazer algumas pontas, ela fez episódios de CSI, essas coisas, porque ela era muito boa em chorar em cena. E a técnica é basicamente você imaginar uma pessoa da sua família morrendo e aí você chora. E aí ela começou a chegar no tipo pesadelo. Imagina que ela imaginou tanto que...
foi ficando mais de boa, entre aspas. Não, mas ela imaginava não, o vô dela, que ela amava, morrendo. Aí ela chorava, ela conseguia fazer a cena. E ela foi contratada pra várias coisas, porque tinha lá as videotapes lá dela chorando do nada. E é porque ela imaginando várias pessoas que ela amava morrendo. E aí. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Filha, como você chorou? Você foi tão bem. Mas imaginei você morrer. E aí ela tinha uns 12 anos, já. 12 anos, não, acho que não, acho que ela tinha 11 anos, quando ela começou a meio que. Fica meio que. Ela começou a ouvir vozes assim, quando ela tinha essa idade, ela fala no livro, porque ela imaginava, de tanto imaginar as pessoas morrendo, ela ficava, tipo, ouvindo vozes falando pra ela que se ela fizesse tal coisa, ela ia conseguir o que a mãe dela pediu pra ela fazer. E aí ela às vezes entrava no banheiro, se trancava lá e ficava lá ouvindo a voz falando, faz, sei lá, assim, faz tal coisa com o seu corpo pra você. Aí ela, Gente do com céu. 12 anos ela já comia, sei lá, 200 calorias por dia, vomitava as coisas que ela comia, porque ela não podia ganhar peso, porque senão ela ia começar a desenvolver o corpo dela e ela não ia mais conseguir papel De criança. Então no livro ela fala que, tipo, ela ouvia as vozes falando, vomita isso, senão você vai engordar, cara. E aí? Caramba. Desenvolveu bulimia pesada. Acho que eu prefiro ser pobre. Acho que eu prefiro ser pobre. Gente. E aí, enfim, o livro vai pela vida dela toda, assim, até a mãe dela morrer de câncer realmente, depois ela desenvolve câncer de novo e morre. E aí, depois que a mãe dela morre, mostra essa... Ela fica meio doida quando ela morre, né? Porque, querendo ou não, ela tinha um vínculo muito forte com a mãe. Então, quando a mãe dela morreu, foi a pior época. Ela começou a ficar... Ela ficou alcoólatra, começou a ficar ainda pior, né? Ela não conseguia mais papéis. E aí, depois, ela conseguiu um terapeuta que realmente ajudou ela a se curar. E aí, foi a partir disso, depois da morte da mãe, depois de processar a morte da mãe, que ela conseguiu começar a se curar do alcoolismo, da bulimia. É um livro bem forte, assim, tem umas partes bem pesadas e tal, mas... as pessoas amam ver fofoca, né? Então, tem ela falando mal da Ariana Grande, então vendeu bem. E outra coisa, eu fico imaginando que essa menina passou, porque eu não vou citar nomes aqui, mas supostamente ela passou por uma situação muito constrangedora no meio de um programa brasileiro, quando ela veio no Brasil cantar uma música. É sério? Sim. Eu não conheço essa. Ah, é? Pois é, eu não vou falar disso na TV aberta, meu advogado tem dinheiro, né? Mas, sim, ó, isso aconteceu aí. Gente. Procurem no YouTube aí o nome dela e ela no Brasil cantando, que vocês vão achar alguma coisa aí sobre. No livro ela fala que teve uma época que ela tentou ser cantora country, né? E aí ela viajou, ela odiava viajar o mundo inteiro cantando. Ela falava, essa música horrorosa que eu tenho que cantar. Mas eu não sabia que ela tinha vindo ao Brasil nessa grande tentativa de ser uma artista pop. E um famoso e longevo programa de televisão, só vou dizer isso. Incrível, vou pesquisar 5 cenas aqui dentro. Tem intervalo, você pode pesquisar no intervalo. Ai, gente, A história dela é pesada, cara. É que poucas pessoas falam, né? Mas história de quase todas elas, né? Sim, tem uma atriz, eu esqueci o nome dela, mas ela fez o grande filme Camp Rock. Não a Demi Lovato, aquela amiga da Demi Lovato, não, sério. Ela também tem um programa no YouTube em que ela fala sobre a experiência dela, sendo uma criança atriz e tal, e ela realmente é uma grande ativista para começar a ter meio que uma legislação melhor dos Estados Unidos em relação Trabalho infantil. Porque ela fala que quando você é uma criança, você recebe dinheiro, vai pra sua família e uma parte, teoricamente, vai pra uma conta lá que você pode acessar com tal idade. Mas as crianças nunca veem esse dinheiro quando elas chegam nessa tal idade. Tipo, ele some, assim, não sei pra onde vai. E aí, ela é uma grande ativista falando sobre isso. Eu realmente não lembro o nome dela, mas ela fez Camp Rock, não precisam saber. É a grande produtora que tem aquela cena incrível do pianinho, Camp Rock. E ela fala muito sobre isso, tipo, que ela era que ela chama de typecast, né? Ela era o tipo de pessoa que só era escalada pra um papel, que era pra aquela criança meio tomboy, assim. E ela sofreu muito também ao longo da vida, porque ela não podia engordar muito, porque normalmente essas pessoas são bem magrinhas, ela não podia ter o cabelo de tal jeito, porque ela precisava ser um pouquinho masculina, assim. Então, aí ela fala sobre como que era a vida dela nisso, ela tem
programa dela no YouTube, ela fala sobre isso no Instagram. Então é uma temática meio que parecida. E aí ela chama outras pessoas que também foram estrelas quando eram crianças pra falar da experiência delas. E quase todas são terríveis. Inclusive, o Alvan Georgia, né, que fez Victorious, ele também vai lançar um livro sobre a experiência dele, né? Que no mesmo estilo da Janet, só que dele vai ser de poesia. Vem aí. Então, provavelmente ninguém vai ler, porque é poesia, né? Poesia do Alvan Georgia, né? Mas ele vai falar a experiência dele em Victorious, porque eu já vi uma entrevista dele que ele fala que ele tava meio que tão chapado fazendo essa série que ele não lembra de vários episódios. Ele tinha 16 anos. Nossa. No livro, ela até fala, né, que o Dan Schneider, né, que é o criador de Jack Harlow, Victorious e tal, ele falava que as crianças que faziam Victorious, elas eram muito mais legais do que as crianças da iCarly, porque as crianças da iCarly não se drogavam, não bebiam e tal. Gente do céu. Pois é. E juventude, hein? Mas essa história deu um enrosco aí, porque depois disso começou a aparecer um monte de história da Nickelodeon, né? Ah, é verdade. É aquele documentário que saiu, né, no ano passado, com o Drake Bell. Nossa. O tema é muito tenso. E pelo menos, ela teve sorte de ainda não ter sofrido, assédio sexual. Ela apenas sofreu muito assédio moral mesmo. Só. Só isso. De todas as séries, ela não sofreu sexual, então Tá melhor que alguém. tá melhor que as pessoas aí, né? Pois é. Gente que sofreu mais ali. Tem gente que sofreu ainda mais. É porque eu acho que ela sofria muito na série essa pressão, mas eu acho que a maior parte da violência que ela sofria era mais por parte da mãe dela mesmo, porque ela era obrigada a fazer aquilo pra agradar e tal. Mas muitas pessoas sofreram no set muito mais, assim, coisas horríveis, né? Então, mas a experiência de vida dela, assim, é muito complexa. E tem muitas fofocas no livro que as pessoas foram alvoroçadas. Que ela falou mal da Ariana Grande, as Ariana Grande não aceitaram. Ela fala, não, porque a Ariana Grande tá lá gravando no Grammy, no VMA, eu tô aqui me lascando, gravando um episódio sozinha, falando, tem um episódio inteiro que a personagem da Ariana Grande tá dentro de uma caixa, e ela fica falando com uma caixa sozinha, o episódio inteiro. Caramba. E aí ela fala sobre isso no livro, que foi horrível gravar isso, porque ela, enquanto a menina, a Ariana Grande, tava cantando no Grammy, no VMA, ela tava tendo que falar com uma caixa, que aquilo era muito humilhante. Ai, Ariana Grande. É. Ela não é Ariana que nem grande. Ariana Grande, né? Ela é Oscar winner. Ah, será? Não. Não. Não, acho que não. Vai fazer isso sozinha. Olha a polêmica aí se estabelecendo. Melhor que ele não vai pra Wicked, vai pra Ainda Estou Aqui. Vai pra... Se Deus quiser. Nossa, se der tudo certo. Se der tudo certo. O Oscar é nosso. Se der tudo certo e os velhos americanos deixar. Se eles permitirem um latino vencer, latinos no topo, Olha, pensar que já deixaram asiáticos é verdade. ganharem uma vez, né? E tudo bem que tudo em todo lugar ao mesmo tempo não. O diretor, ele é americano. Ele é americano, né? Mas é verdade, são os Dans, né? Os dois Daniels. Mas teve Parasita em 2019. Então. Do John Ho e tal. Então, quem sabe, né? Se tivermos sorte esse ano. Então. Tomara. Não, um vem. Um vem. Dois. Um vem. 2 provável, 3 eu acho Já pensou? impossível. Eu acho que Já pensou? 2 provável, tá batendo forte, hein? Ah, Eu sou bem Atriz honesto. internacional. Assim, eu gostaria muito. Eu acho que merece. Mas, pelo que a gente vê no Oscar, se vier um, a gente tem que ficar muito feliz. Isso é verdade. Não, mas eu acho que vem um porque... Por toda a história já desde 99... Eles estão com uma política de uns 10, 15 anos pra cá de dar uma mexida. Uma globalizada, né? Eles estão trabalhando isso aí. Sim, é porque parece que eles mudaram bastante a academia, convidaram muitas pessoas de outros países. Tipo, a Bárbara Paz, né, é uma das votantes, né, no Brasil, se não me engano. Se não me engano, é. É a única... Não sabia, não. Uma das 10 mil... Ela dirigiu lá um documentário que ficou muito famoso. Ah, sim. Concorreu Cannes, né? E era o documentário sobre o marido dela, não era, né? Isso. E aí tem também o Ale Abreu, o diretor do Menino, que faz parte da olha aí. Então, várias pessoas. Tem
alguns brasileiros lá. Olha. Tem várias pessoas em produção. Eles dizem, né? É uma piada que aqui nos Estados Unidos. Qualquer estúdio que você for, tem pelo menos um brasileiro em cada função. Porque tem muitos brasileiros que saem e vão trabalhar com audiovisual fora do Brasil, né? Então tem muitos votantes na academia brasileiros que a gente nem conhece, assim. Isso, Caramba, bacana. bacana. Tô chocado, Bárbara Paz, aí, da Bárbara- Casa dos Artistas da com Casa- Oscar. É, A grande vencedora do Cannes, Bárbara Paz. Olha. Não, ainda bem que hoje ela é lembrada por isso, né? Eu nem lembrava da Casa dos Artistas. Eu nem tinha um. Também. É. Isso, supla. Nossa. Ela Casal, foi o aquele casalzinho. vídeo tão incrível dela perguntando pro Silvio Santos se o pessoal vai dormir na casa dela com o dinheiro da casa dos artistas. Verdade! A carinha dela. Mas eles vão dormir na minha casa. Mas você vai dar o dinheiro pra mim, né? Em uma mala, né? Ela chorando e falando, você vai me dar bela de onda. É muito bom, né? Muito bom.